O assunto hoje é violência na cidade de Ubá. Recebemos aqui o capitão Procópio da Polícia Militar e também o professor de filosofia, Leonardo Augusto de Almeida. Sejam muito bem-vindos à Conexão Diária. Esse assunto da violência que é o assunto que mais se fala na cidade atualmente. E a gente tem percebido agora algumas ações já da Polícia Militar, já vinha realizando algumas ações, mas agora parece que se intensificou, parece que é buscando justamente trazer uma sensação de segurança para a população, não é isso, capitão? Primeiramente, boa tarde, bom dia ainda, né, Badaró, bom dia, professor Leonardo. Com certeza, Badaró, o objetivo dessa operação, dessas novas ações da Polícia Militar, não só a operação, mas como todo o trabalho que foi feito durante a semana, é a gente garantir à população de Ubá e do bairro que foi alvo da operação maior tranquilidade, a garantia de ir e vir, sem ser incomodado, sem ser molestado, sem ficar em pânico, acabar com esses boatos aí de arrastão, esses boatos aí de confusão, né? Porque a Polícia Militar, ela está presente, né, nas ruas e justamente para poder garantir essa tranquilidade e coibir a criminalidade na cidade de Ubá. Certo, professor. Do ponto de vista sociológico, assim, para a gente estudar, na opinião do senhor, o que se deve a esse fenômeno que a gente tem encontrado, não só em Ubá, diversas partes do Brasil e até mesmo do mundo, mas a gente está vivendo tempos de que a chapa está quente, como diz a linguagem popular, né? Primeiramente, boa tarde, Anderson Badaró, boa tarde, capitão Procópio, quero agradecer o convite. Em relação ao fenômeno da violência, se os senhores me permitem fazer uma avaliação muito rápida, né? Violência é um fenômeno histórico. O ser humano, por exemplo, há aproximadamente 2.000 anos atrás, violentou, torturou, humilhou um pacifista, né? Um defensor da cultura da paz, Jesus de Nazaré. Sim. Que, ao contrário do que está acontecendo, pregava a esperança, uma vida nova, um renascimento. O Brasil é um país que, durante alguns anos, dizimou tribos indígenas, escravizou, né, imigrantes de origem africana. Recentemente, nós tivemos massacres como do Carandiru, como a chacina da Candelária. A violência é um fenômeno que acontece até do ponto de vista particular. Tem pessoas que têm a capacidade de se machucar, né, tentar suicídio. Uhum. Existe uma violência que acontece no nível da família. Uhum. Agressões verbais, agressões psicológicas, às vezes agressões financeiras. Então, do ponto de vista histórico, social, a gente está num país que precisa de avançar, né, em relação à educação, em relação a alguns gestos, né, de generosidade, respeito, fortalecimento dessas atitudes que promovem mudanças em todos nós. Certo. No caso específico aqui de Ubá, capitão, a gente sabe que iniciou-se com um tumulto de dia, mais cedo, de manhã. Aquilo foi caminhando para um trabalho da polícia de repressão, de ir até a comunidade, buscar aquelas pessoas envolvidas. Daí, um confronto direto com a polícia, ocasionou a morte de um rapaz, que isso aí fez com que explodisse a população contra a polícia. Esse tipo de acontecimento traz uma insegurança muito grande, porque a sensação é de que isso pode acontecer a qualquer momento. Eu não sei se é coincidência por ser final de mês, mas eu senti, neste final de semana, sábado de manhã, um movimento bem mais fraco na cidade de manhã. Não sei se vocês têm algum estudo nesse sentido, se a população realmente ficou acuada no sábado de manhã, ou se é reflexo mesmo do final de mês, por isso que não estava, porque mesmo às vezes quando não tem o dinheiro para ir para o calçadão, mas o pessoal está ali, pelo menos passeando, se confraternizando, trocando aquela ideia, mas foi um movimento, o pessoal do comércio pode responder melhor isso também, assim, se o movimento realmente foi mais fraco ou não. Mas começa a trazer essa preocupação para a população, a sensação de que tudo pode acontecer a qualquer momento, né? De que forma que a polícia vai poder trabalhar para justamente livrar essa sensação, porque essa sensação é de vitória do mal, de vitória do crime, né? Que não deve acontecer numa sociedade, né? Olha, Badaro, tudo aconteceu, essa sensação de segurança que foi instalada nesse final de semana, foi devido à ação
de alguns jovens que estavam publicando na internet, especificamente no Facebook, que iriam ocorrer ataques, que iriam ocorrer arrastões, né? Só que agora, ô Badaró, é importante a gente enfatizar, eu vou falar para você que está nos assistindo, que Facebook, internet, nem sempre é fonte confiável. Fonte confiável é o quê? É a imprensa, são os dados oficiais, isso é fonte confiável. Tanto é que nós demos uma entrevista para uma rádio da cidade, na sexta-feira mesmo, especificamente sobre essas ameaças de ataque, né, que não tinha nada previsto, não estava nada acontecendo nesse sentido. Muito pelo contrário, a operação que nós fizemos na sexta-feira foi justamente para coibir a prática do crime da internet. Você pode observar que os materiais apreendidos todos foram voltados para a questão de internet, celulares, computadores, notebook, né, tudo voltado para combater e identificar os criminosos que estão cometendo esses crimes de instalar o pânico, praticamente um terrorismo virtual, né? Terrorismo virtual. Então, tudo que você vê na internet nem sempre é verdade, né? Vira e mexe, chega essas mensagens falando de coisas religiosas, e quando você vai pesquisar realmente a fundo, você vê que alguém inventou aquilo ali para criar um pânico, para instalar um medo, né? Então, nem tudo que está na internet é totalmente confiável. As fontes que você tem aqui, Ubá, que são confiáveis, são o trabalho da imprensa, que busca a informação correta, e os dados oficiais expedidos pela prefeitura, pelos órgãos públicos, Polícia Militar, Polícia Civil. Isso realmente é confiável, né? Agora, nós fizemos a Operação Hércules na sexta-feira, para restaurar a tranquilidade da população do bairro Talmo, porque nós temos muitos populares que estão precisando de tranquilidade, são pessoas que trabalham, são pessoas honestas, que não tem nada a ver com a criminalidade e que estavam também acuadas devido a essa ação desses cidadãos que estavam criando pânico. Só nessa operação, Badaró, foram 2 menores apreendidos, 11 pessoas presas, né, arma de fogo apreendida, ou seja, nós conseguimos diminuir a capacidade desses incitadores de violência e pessoas que estão implantando medo na cidade de Ubá. A Polícia Militar continuou o trabalho de patrulhamento na cidade, com a tropa mais intensificada, está com a tropa mais intensificada trabalhando. Nós tivemos o apoio da aeronave de Juiz de Fora, nós tivemos o apoio do GAT de Juiz de Fora, tropa de choque, canil, né? Por quê? Para mostrar à população que a Polícia Militar ela está presente e se houver necessidade de conseguir reforço, nós conseguimos. Nós temos um apoio da aeronave que está em Juiz de Fora. Essa aeronave não é de Belo Horizonte, ela fica em Juiz de Fora. Então, com poucos minutos, ela já está em Ubá. É como se fosse um bairro de Belo Horizonte, para você ter uma ideia. Sim. É muito próximo, muito rápido. Chegar. Então, toda vez que houver necessidade, nós vamos ter o apoio da aeronave. Fez parte da Operação Hércules o patrulhamento aéreo no sábado à noite, que as pessoas ficaram preocupadas, o que estava acontecendo. Fez parte da operação, foi um patrulhamento já determinado pelo comando da instituição em apoio de Juiz de Fora, em apoio ao batalhão, né? Então, assim, o trabalho está sendo desenvolvido para tranquilizar a população de Ubá. Não precisa de ficar com medo, comerciantes não precisam ficar com medo. Nós estamos com policiais na rua, no centro da cidade, nos bairros, então você pode ficar tranquilo, pode trabalhar tranquilo, que esses principais aliciadores de violência, esses incitadores de violência já estão incapacitados, seja sem o seu computador ou foi recolhido na sexta-feira. Certo. E principalmente os pais têm que observar muito o que os filhos andam postando, porque tem muito menino, às vezes, que é iludido nessa história toda e quer fazer pose de bandido, aquela coisa toda. A inteligência da polícia está de olho nesse material todo, né, capitão? E vem monitorando isso já tem tempo, né? Com a pessoa certeza. acha que publicou ali, que só os amigos dele estão vendo, aquilo é de responsabilidade dele, porque tem muita gente vendo, né? E agora, com esses materiais, a Polícia Civil tem como fazer um inquérito já visando o crime de internet. E todos que criaram esse pânico, todos que criaram essas incitação à violência, essas ameaças diretas na internet, todos serão responsabilizados criminalmente. Certo, porque principalmente os jovens, né, estão muito numa fase de autoafirmação. E aí eu gostaria de saber a opinião do professor. Nesse momento é muito perigoso. A gente tem filmes aí extremamente violentos que influenciam diretamente. E para aparecer para os amigos, para a menininha, aquela coisa, para mostrar que já é homem, aquele negócio todo, tira foto com arma, fala
sobre questão de drogas, não sei o quê, aquela coisa toda, num momento de achar que está se afirmando, mas muitas vezes pode estar se condenando. Até, possivelmente, num futuro emprego, a pessoa vai arranjar um emprego, aquele perfil está lá, antigo, ou alguém que já tem aquilo guardado, aquilo mancha a vida da pessoa. Tem que tomar muito cuidado com o que se publica na internet, né, professor? Sem dúvida, Badaró. É importante a gente lembrar, nós estamos vivendo um momento de rebaixamento dos valores, dos princípios. A família hoje vive uma crise muito profunda. Eu citei a questão da violência interpessoal que ocorre nos lares, né? Pais que se agridem, que agridem filhos. Eu vou lembrar alguns casos recentes, Isabela Nardoni, né? o menino lá do Rio Grande do Sul, Bernardo, né? Situações de agressão em família. Também podemos lembrar aqui recentemente o caso do cinegrafista da Band, né? Agredido. Então, é importante isso que você está lembrando e que os jovens tenham consciência, né, do resultado dessas postagens, do que eles estão associando à sua imagem, né, não a valores, não a princípios, mas a violência, a agressões que são tanto, vamos dizer, físicas, quanto às vezes verbais, e nesse caso agressões usando símbolos, né, de força. Símbolos, enfim, que não são positivos, que não levam a lugar nenhum, né? Muito pelo contrário. Certo. Eu imagino a experiência do senhor na sala de aula, pode perceber isso nitidamente. Mas eu vejo a geração, os jovens atualmente, com uma necessidade muito grande de se engajar. Se não for para se engajar numa área cultural, ou alguma causa, alguma ONG, alguma defesa dos animais, acaba se engajando talvez por coisas que não vão trazer bom resultado. Acaba se engajando numa defesa da liberação das drogas, não sei o quê, mas eu sinto essa necessidade de se engajar. Tem que aproveitar essa energia do jovem para não... porque todos querem manifestar sobre alguma coisa, mas manifestar de forma positiva, lutar por coisas que realmente vão trazer algum benefício e não servir de bonequinhos aí para pessoas que estão lucrando nas costas deles, né? Então, Badaró, bem lembrado, eu, inclusive, aproveitando a oportunidade, reforço. Esse ano, a campanha da Fraternidade trouxe o tema tráfico de seres humanos. Sim. Né, que também é um exemplo de violência. Tráfico de ser humano para ser escravizado, tráfico de ser humano para fim de prostituição, tráfico de ser humano para fim de venda de órgãos. Né? Então, nós procuramos, enquanto profissionais da educação, estar alertando os jovens em relação a isso. Fazemos campanhas, se você me permite citar, né, o Colégio Sagrado Coração de Maria realiza há 12 anos um projeto chamado Justiça, Paz e Integridade da Criação. Esse ano, inclusive, teremos a presença do capitão Procópio, que vai debater com essa juventude, com essa moçada, a questão da segurança pública. É um tema que foi definido há 2 anos atrás, independente dos fatos acontecidos. Né? A gente procura canalizar essa energia que você bem lembrou, que às vezes eles precisam estar demonstrando, mas sem uma orientação, né, ela fica perdida ou é demonstrada de forma equivocada. Né? Cabe a nós, adultos, cabe a nós, sociedade civil organizada, estarmos direcionando, né? Certo. Capitão Procópio, no caso, por exemplo, alunos do Sagrado, alunos de escolas, até mesmo estaduais, municipais, muitas vezes tem orientação. Nós temos o próprio PROERD também, que é uma iniciativa maravilhosa. Mas tem muito menino ainda que está sem essa orientação, que precisa de um incentivo maior. Você deu um exemplo aqui uma vez de um trabalho que era realizado nas comunidades de Ubá e que refletiam positivamente a médio e longo prazo. A gente sente que tem uma melhora. O que precisa para a gente restaurar esses trabalhos, na sua opinião? O senhor que já participou de atividades nesse sentido, precisa de quê? Envolvimento é o quê? De empresários, da prefeitura, governo do estado? Como que a gente faz para ter mais projetos que envolvam a nossa juventude? Olha, Badaró, a gente tem exemplos de que projetos sociais, de ações de inclusão social, são muito bem sucedidas quando o poder público se envolve realmente, né? Quando as escolas se envolvem, quando os pais se envolvem, né? A própria igreja. Nós fizemos um trabalho, quando aqui nós fizemos o projeto Despertar, no bairro Pires da Luz,
nós tivemos praticamente todas as religiões de Ubá reunidas numa reunião de trabalho, né? Se a gente tiver o apoio dos empresários, melhor ainda, porque as coisas ficam mais fáceis. Mas a gente tem que realmente envolver todo o poder público, envolver as entidades de classe, envolver as igrejas que existem na cidade de Ubá, para que seja feito esse trabalho de inclusão social. Por exemplo, uma coisa que a gente lamenta muito, voltando à questão do fato ocorrido no sábado do feriado, será que esse menino não tinha nenhuma habilidade? Será que esse menino não sabia jogar bola? Será que esse menino não tinha um direcionamento musical? Será que ele não teria condições de ser um compositor? Era o que ele estava fazendo no meio desses jovens que criaram essa polêmica toda. Eu conversei com o familiar desse menino, né? E eu perguntei para ele: você já parou para analisar quem que levou esse menino para o buraco realmente? Será que foi a consequência, que foi o confronto com a polícia, ou foi a causa inicial? Quem que inseriu ele nesse meio? Será que os pais dele estavam vigiando para saber o que ele estava fazendo? Ou será que foram os colegas que criaram a influência negativa? Porque se ele não usava arma, alguém pôs essa arma na mão dele. Quem foi? Será que é o melhor amigo, que está falando que é melhor amigo, mas não deixou socorrer, não deixou a perícia trabalhar? Que amizade é essa? Né? Será que foi realmente culpa da polícia militar? Que foi a gota d'água, foi o ponto final de tudo? Ou foi o início dos colegas que iam chamar ele para lá, que iam convidar ele para poder ficar naquele meio, que talvez pode ter feito realmente, no momento que a polícia estava chegando, entregou a arma para ele e falou assim: sai daqui com essa arma. Será que foi isso realmente que aconteceu? Eu acho que isso as pessoas têm que olhar, né? Será que esses meninos que estavam com ele são todos santos? Ou tinha alguém puxando ele para o caminho errado? Eu falei isso com o familiar dele, sabe? Que a gente fica chateado, não é uma coisa que agrada a gente. Lógico, um fato desse, né? Muito pelo contrário, a polícia militar, ela sai na rua, o objetivo nosso é você combater o crime sem ter nenhuma baixa. Você combate o crime, você garante a segurança das pessoas, prende quem tiver que prender, mas sem baixas. Não é interesse nosso, né? Então eu acho que a gente tem que refletir nisso aí. E o trabalho de inclusão social, ele é muito importante. Quando você pega um jovem e dá a esse jovem condições de desenvolver uma atividade, de se dar bem em algum tipo de emprego. Eu convivi com um rapaz, eu não vou citar o nome, até por questões éticas, que ele viveu no meio da criminalidade, ele conviveu com pessoas de má índole, e hoje é um profissional, é um técnico em química, é um menino que eu tenho um orgulho muito grande dele, né? Eu tentei fazer de tudo para ele jogar num time grande, mas por outras razões não foi possível, né? Um menino craque de bola, é um menino que o que eu puder fazer para ajudar ele, eu vou ajudar, e é um menino que viveu no caminho, era para ter trilhado um caminho errado, e muito pelo contrário, se estudou, né? Hoje é um menino assim, que eu tenho orgulho de falar dele, né? Por que será? Porque a gente tem, o professor sabe, a gente tem um livre-arbítrio, cada um escolhe o caminho que quer. O professor é teólogo, né, professor? Cientista social. Isso, E a gente tem o ditado: diga com quem andas que eu te direi quem tu és. Isso aí infelizmente, se eu andar com pessoas que estão causando algum tipo de problema, que está criando algum tipo de intranquilidade, que está criando algum tipo de algazarra, mais cedo ou mais tarde eu vou fazer também, porque a gente é influência do grupo. O ser humano é influência do grupo. Aquelas pessoas que criaram aquele problema todo no bairro lá no sábado, a gente sabe que a maioria ali é pessoa de bem. Mas como estava investido de um grupo, né, professor? Ele se sentiu tranquilo em fazer aquilo, achando que aquilo era normal. A gente às vezes perde a noção do certo e do errado, né? E o mais importante que eu queria frisar aqui hoje é que durante todos esses dias, depois desse acontecimento, mesmo com viatura quebrada, mesmo com casa de policial incendiada, a polícia militar não utilizou arma de fogo em momento algum. A polícia militar não utilizou de violência desnecessária em momento algum, inclusive na operação, né? Eu fiz questão de ir no local da operação, fiz questão de desejar bom dia às pessoas do bairro, para a pessoa se sentir tranquila com a polícia. A polícia não está ali para poder criar problema, não, muito pelo contrário, nós estamos ali para garantir a segurança, né? Então, assim, a polícia militar, ela não entrou no jogo desses cidadãos que estavam criando violência em momento algum, nem no dia dos fatos. Né? Foi importante essa resposta da polícia nessa operação, porque a sensação que ficou e que
alguns queriam passar, aqui a polícia não vem não, que a gente quebra o carro, que a gente... Pera lá, a polícia é a grande força que a gente não pode ser desafiado dessa forma. O Estado não pode ser desafiado dessa forma por cidadãos. Tem que haver, em primeiro lugar, uma união, trabalhar em parceria. Mas não pode, um bairro não pode ficar focado ou marcado pela ação de um grupo de pessoas do bairro. Aqui não representa o bairro tal, porque tem pessoas maravilhosas, inclusive que assistem a gente, que ligam para cá, que trabalham, que a gente conhece, a gente sabe. Não pode ter essa marca no bairro tal, ninguém chega porque ali... Não pode ter isso. Tem que ser um lugar que todo mundo pode transitar livremente. A polícia deu essa resposta rápida, né, capitão? Com certeza. E a nossa intenção, Badaró, nos bairros que a gente tem maiores problemas, é a gente criar essa sensação de tranquilidade, é a gente resgatar o valor do cidadão de bem e, na medida do possível, desenvolver ações igual nós fizemos no bairro São Domingos, com aquela ação social que foi feita, que a população ficou muito satisfeita. A nossa intenção é fazer em outros bairros da cidade de Ubá também. Criar esse valor do cidadão de bem. Nós temos que valorizar o cidadão de bem. Sim. Né? Professor, como é que o senhor enxerga esse fenômeno aí dessas brigas de gangue? Na opinião do senhor, porque a impressão que é uma briga sem fim e sem um motivo que a gente consiga entender. É um motivo muito específico ali dos envolvidos. Parece que eles vivem num mundo paralelo, um mundo onde tem as próprias regras e não tem muita preocupação ou escrúpulo em relação ao lugar. Pode ser evento, pode ser na porta de igreja, pode ser em qualquer lugar. Se tiver que dar tiro, dá. Se tiver que jogar pedra, joga. Como que o senhor vê esse fenômeno atualmente dessas brigas de gangue? Então, Badaró, reforçando as palavras do capitão Procópio, suas próprias palavras, é importante a gente lembrar que existe uma violência, uma forma de violência que muitas dessas pessoas sofrem, que é uma violência coletiva. Muitas vezes essas pessoas moram em ambientes onde você não tem uma área de lazer, conforme o capitão falou, né? A pessoa às vezes tem um talento para o futebol, para a música, para outras áreas, e ela não tem oportunidade de estar exercendo, não canaliza, né? Muitas vezes um transporte público, não estou dizendo exatamente aqui da nossa cidade, isso é generalizado, né? Precário. Outras, vai no posto de saúde com uma criança no colo e essas pessoas são maltratadas. Então essa violência que é real, é sentida. Algumas pessoas passam como se fossem invisíveis, né? Não são cumprimentadas, não tem um bom dia, não tem um respeito em relação a elas. Isso eu acredito que possa gerar, não estou querendo dizer a causa, né? Mas sim, possa gerar um sentimento de desimportância, desvalorização da própria vida. Como eu falei aqui antes, tem casos extremos de pessoas que levam uma vida que caminha para uma espécie de suicídio, né? A pessoa entra no mundo das drogas, vai se perdendo, perde referências em família, perde referências em relação ao que vou fazer da minha vida, e aí talvez seja uma das questões que possa estar se iluminando essa questão das gangues. Quer dizer, eu vou participar de um grupo que me fortalece, eu no grupo não estou sozinho, né? Eu não sou... como num estádio de futebol, as pessoas xingam a mãe do juiz, mas são pessoas como nós, muito tranquilas, né? Então, isso pode ser uma das raízes dessa violência que explode em gangues, em milícias, inclusive. Não é o caso da nossa cidade, mas em outras cidades a gente está vendo isso acontecer. Porque em muitos casos a gente costuma até ver que rapazes que têm até emprego, alguns até estudam e tal, tem uma vida, tem uma família e tudo mais, mas tem essa ilusão de participar da gangue para se autoafirmar e para tá nessa ilusão, né? Essa grande ilusão. Isso é um perigo muito grande. Capitão, para isso é importante cada vez mais família, aquele que a gente sempre fala que é bater na mesma tecla. Família em primeiro lugar, buscar uma orientação e oportunidades, né? Com certeza, Badaró. A gente fica até um pouco preocupado que grandes veículos de comunicação, através de novelas, estão cultuando cada vez mais a desvalorização da família. Sim. Isso preocupa a gente, né? A gente tem novelas com top de audiência aí que cada dia que passa coloca a família em quarto, quinto plano. O professor deve concordar comigo nisso aí, porque o principal é a família. Se você tem uma família estruturada, se você tem um exemplo do seu pai, se você tem um exemplo da sua mãe, dos seus irmãos, dificilmente você vai para um caminho diferenciado, né? A tendência é você ter um caminho trilhado dentro da correção de atitudes. E
é o que a gente fala, não basta só o trabalho da polícia, não basta só o trabalho de inclusão social, mas se os pais não assumirem a responsabilidade, né? Ou às vezes o menino é criado por um tio, por uma tia, se não assumir o papel de responsável e de direcionamento da vida daquela criança, que vai ser um jovem e futuramente um adulto, aí realmente a gente vai ter um trabalho todo jogado fora. Né? Esse trabalho de valorização da pessoa de bem, do cidadão de bem, ele tem que ser um trabalho sério, ele tem que ser um trabalho com ações concretas, que o jovem vai ter certeza que no futuro ele vai ter um emprego. Porque às vezes também o que assusta o jovem é essa dúvida: o que eu vou ser da minha vida? Porque aí ele tem a falsa ilusão que se ele se encaixar no tráfico, ele vai estar tranquilo. Ele pode estar tranquilo financeiramente, mas ele não está tranquilo com segurança à integridade. Que ele pode ter um confronto com a polícia militar, ele pode ter o ataque do seu inimigo, que é o concorrente no tráfico, ele pode cometer uma falha que o próprio traficante, que é o patrão dele, manda matar. Né? Então, assim, não é um futuro que te dá tranquilidade. E você passa a colocar em risco as pessoas que estão ao seu redor, as pessoas que gostam de você. Né? Então, assim, o caminho correto, ele é mais difícil? Sim, ele é mais difícil. A gente vive num país onde a gente paga praticamente 50% de imposto. Mas o caminho de uma pessoa correta, eu conheço pessoas que recebem salário mínimo, mas que conseguem construir uma casa, conseguem comprar um carro. Por quê? Organiza a vida. Ele sabe organizar a vida dele. É isso que a gente precisa. Às vezes o trabalho de inclusão social, ele não vai se resumir apenas a, não, vou pegar um menino, ele vai ser um artista, ele vai ser um jogador, mas às vezes orientação familiar, orientação econômica, como você faz para o seu dinheiro sobrar, isso é inclusão social. Isso é você ensinar o cidadão a ter controle da vida dele. Né? E aí ele tem condições de guardar um dinheiro e ter tudo que ele tem vontade de ter. Ele não precisa de roubar para isso, ele não precisa de nada disso. Né? Então, assim, esse trabalho, como eu te disse, é um trabalho em conjunto, é um trabalho em rede. A gente tem aí poder público, a gente tem sistema de defesa social, a gente tem apoio das igrejas, que tem às vezes uma influência grande sobre os pais, e às vezes alerta. Às vezes o pai vira, Badaró, e fala: gente, eu não sei por que meu filho está fazendo isso, eu dei tudo para ele, mas o erro está aí, você deu tudo para ele. E quando você dá tudo para o seu filho, ele pensa que não tem mais nada para ele conseguir. Aí ele procura o caminho das drogas, ele procura outras aventuras para ele poder se satisfazer. Ele não tem aquele sonho para ele pensar assim: puxa vida, eu queria tanto ganhar um presente, por que eu não tenho isso, não tenho aquilo? Se ele tiver essa dificuldade do pai, lógico que o pai tem que dar as coisas, mas não dá tudo. Ele tem que ter um ideal, ele tem que pensar assim: poxa vida, eu queria ganhar isso, mas eu acho que eu tenho que tirar uma nota boa primeiro, eu tenho que me esforçar, né? Porque tem pai que qualquer coisinha está dando presente, o filho às vezes está mal na escola, está respondendo, está criando problema, e ele está ganhando tudo. Aí a tendência é ir para o caminho errado. Né? A gente tem que também saber conduzir isso aí. Por isso que às vezes tem muito problema social em pessoas com condição financeira bem-sucedidas, porque tem tudo. Verdade. E na hora também que às vezes falta, desespera, não tem estrutura para saber ganhar um não na vida, que a gente tem muito mais não do que sim, né? Com certeza. A vida é do jeito que a gente quer, do jeito que a gente precisa. Ô, professor, obrigado pela presença, obrigado, capitão. É importante a gente estar falando sobre isso, mesmo que muitas vezes parece que estamos falando coisas até repetitivas, mas a gente tem que estar sempre batendo nessa tecla e lembrando, né, capitão? Para tentar focar em soluções. Não adianta a gente só apontar o problema. A gente sabe o quê? Está tendo assalto, está tendo briga na rua, está tendo muito consumo de droga. Tá bom, a gente já viu que está tendo. Mas o que a gente pode fazer para tentar resolver? E não ficar só apontando o dedo. Aí eu vou começar a colocar a culpa na polícia, colocar a culpa no prefeito, a culpa... Não, o que todo mundo, cada um no seu lugar pode fazer alguma coisa, né? Para isso é importante demais o trabalho dentro de sala de aula, é importante o trabalho da polícia, da imprensa, do varredor de rua, do cara da fábrica de móveis. Todo mundo tem que estar envolvido. Né? O problema não é deles, o problema é nosso. E principalmente a família, que é a base. Exatamente. Badaró, quero reforçar aqui, né, agradecendo também o convite, a presença do capitão Procópio, mas esse papel que o capitão destacou da imprensa. Né? A imprensa, num momento como esse,
realiza um trabalho excelente de colocar em discussão temas como a violência urbana. Mas, por outro lado, a gente vê, às vezes, a própria imprensa incitando a violência. Nós temos programas de televisão em que há explícita defesa da pena de morte. Sim. Que é algo que também merece uma discussão, um debate, né? Que é violência gerando mais violência, né? Que não resolve. Tem exemplos aí de países que aplicam pena de morte, que encarceram muitas pessoas e continuam países extremamente violentos. Né? Os Estados Unidos é um deles, a China, o Irã e tantos outros. É verdade, está certo então. Obrigado pela presença. Conte sempre com esse espaço. Lembrando que o 181 é importantíssimo. Toda vez que vem alguém da polícia, a gente faz questão de lembrar esse número que tem ajudado tanto a polícia, né? Com certeza, Badaró. Obrigado pelo espaço, obrigado pela presença do professor. Nós iremos encontrar em breve para um outro debate, né, professor? Isso mesmo. E a gente agradece esse apoio que a TV tem dado para a Polícia Militar. A gente agradece as orientações que estão sendo repassadas pela TV. E é o que o professor disse. Enquanto outros mecanismos de comunicação estão destruindo a família, se a gente conseguir resgatar a importância da família aqui, mesmo que a gente consiga num público pequeno, nós já estamos fazendo muita coisa. Verdade. Né? E, como o Badaró disse, 181 para denúncia. Se for uma coisa emergente, urgente, pode ligar 190 também, passar informação. É importante falar isso, que nesse período todo nós tivemos muitas ligações 190, passando informações. Né? Não pense vocês que a população de Ubá não ajuda, ajuda muito. A população de Ubá tem realmente desenvolvido o papel de extensão dos olhos do Estado na garantia da segurança pública. Então, muito obrigado pelo apoio mais uma vez e a gente está à disposição na assessoria de comunicação organizacional do batalhão. Muito bem, estaremos sempre à disposição. Obrigado, professor. Obrigado. Nós vamos para um rápido apoio cultural. Daqui a pouquinho estaremos de volta. Não saia daí, rapidinho.